Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo desse nosso querido canal. Eu sou Night e hoje vamos falar sobre o filme Fragmentado. Este filme é meio que uma sequência indireta do filme Corpo Fechado, que por sinal pretendo trazer também uma resenha sobre ele no futuro próximo. O filme Fragmentado conta a história de Kevin Wendell Crumb, um homem que possui 24 personalidades diferentes, e uma delas sequestra 3 garotas. O motivo, vamos descobrir agora neste vídeo. O filme começa com Casey, uma adolescente retraída e não tem muitos amigos. Ela pega uma carona com 2 colegas para poder ir para casa. Elas entram no carro e o pai de uma das garotas que havia oferecido a carona organiza as coisas no porta-malas. Enquanto elas estão no carro, Casey nota que há algo estranho, e aparentemente o pai das garotas foi atacado, quando de repente um homem entra no carro e as sequestra. Este homem é Kevin. Sem saber para onde foram levadas e desacordadas, elas começam a ficar em pânico e entram em desespero, o que é normal para alguém nessa situação. O homem então entra na sala onde elas estão e começa a falar com elas. Este é Dennis, uma das 24 personalidades que Kevin possui. Antes de falar mais sobre esse filme, há uma coisa importante que vocês precisam saber. As 24 personalidades de Kevin alternam entre si. E eles usam um termo específico para isso, que é estar na luz, que se refere à personalidade que está no comando no momento. E no momento em que as garotas foram raptadas, quem está na luz é Dennis, uma personalidade que havia sido banida da luz por Kevin, pois tinha uma crença que para ele era desagradável, além de um péssimo hábito de gostar de ver garotas nuas dançando. E no começo ele escolhe uma das garotas e leva com ele para fora da sala, e essa entra em desespero, quando Casey então fala para ela fazer xixi nas calças, pois ela havia percebido que ele tinha uma certa mania de limpeza, porque assim que ele entrou na sala, a primeira coisa que ele fez foi limpar a cadeira com um pano antes de se sentar. Como podemos perceber já no início do filme, Casey é uma garota muito esperta e muito observadora, e na verdade ela é a que tem um papel mais útil nesse filme. Sem querer ofender as outras, mas em minha humilde opinião, as outras não fazem muita diferença. Uma outra personalidade de Kevin também é revelada nos momentos iniciais do filme. E esta se chama Barry. Ele é um estilista. E ele constantemente faz consultas com uma psiquiatra, que inclusive ele também havia mandado uma mensagem para ela, como se estivesse em desespero, já que outras 2 personalidades que haviam sido banidas estavam tentando tomar a luz. E a psiquiatra então nota as reações estranhas de seu paciente e tenta convencê-lo a falar sobre o que está acontecendo. Mas ele se nega, embora em certo momento ela perceba que Dennis está lá em uma de suas consultas e ela consegue falar um pouco com ele. Essa psiquiatra parece saber muito, já que Barry falava muito não só sobre ele, mas também sobre as outras personalidades que Kevin tinha. E ele também havia falado sobre a fera, como eles chamam no filme. Mas a psiquiatra tenta falar com ele e convencê-lo que era apenas uma fantasia criada por eles e não mais uma personalidade. Se for você, eu entendo perfeitamente por que você teve que assumir o controle e proteger os outros. Doutora, não comece isso de novo. Os outros me disseram que você e Patrícia contaram ao grupo sobre essa fera. E eu disse a eles que são apenas histórias apavorantes que Dennis e Patrícia contam aos outros para assustá-los. Você acredita mesmo nessas histórias sobre a fera? O objetivo de Dennis ao sequestrar as 3 garotas era oferecê-las à fera como um tipo de sacrifício, pois, de acordo com o padrão e a crença deles sobre a fera, elas não eram purificadas. E eu vou explicar mais na frente o que isso significa. Enquanto as garotas estão presas no quarto, elas ouvem Dennis falando com alguém. Elas então logo pensam em pedir socorro, e quem sabe talvez essa pessoa venha ao seu resgate. Quando a mulher então entra no quarto onde elas estão presas, elas têm uma desagradável surpresa. É o próprio Kevin, só que agora com a personalidade da senhorita Patrícia. Imagina a decepção que essas garotas devem ter sentido nesse momento. Dennis e Patrícia eram as personalidades adultas principais que
cultuavam a fera e estavam tentando trazê-la para a luz. Ele não está bem. Ele sabe por que vocês estão aqui. Ele não pode tocar em vocês. Ele sabe disso. Outra personalidade que logo surge no filme é um garoto de 9 anos chamado Hedwig. E nós descobrimos que foi ele, junto com as outras duas personalidades, Dennis e Patrícia, que tomaram a luz. Eles três estão tentando trazer a fera para a luz. E todo esse transtorno de personalidade que Kevin possui é devido aos maus tratos que ele sofria quando era criança, os traumas que sua mãe causou nele após a morte de seu pai. E isso é mostrado no filme. Sua mãe sempre o chamava pelo nome, Kevin Wendell Crumb, quando ia bater nele, e isso deixou a criança traumatizada. Inclusive na cena onde Dennis está na consulta no psiquiatra no lugar de Barry, a doutora poderia usar o nome de Kevin, o chamando pelo nome completo, Kevin Wendell Crumb, como sua mãe fazia, para que Dennis saísse e Kevin viesse para a luz. O que eu acho que é uma informação muito importante para se dar assim de graça, especialmente para uma personalidade que não é das melhores. Por exemplo, eu tenho o poder de usar o nome completo do Kevin para trazê-lo à tona, como era no passado. Mas eu não faria isso. Eu sei que isso seria o caos para vocês todos. Todos devem ter acesso à luz. Não quero magoar nenhum de vocês dessa maneira. Hedwig então começa a falar para as garotas que alguma coisa iria pegá-las. Essa coisa vai pegar vocês. E vocês não vão gostar. E Casey então começa a perguntar o que era, e ele diz que é a fera. E em um certo momento ela engana o menino, entre aspas, e diz que a fera na verdade está indo atrás dele. E ela tenta manipulá-lo para convencê-lo a ajudá-las. Que é uma jogada muito inteligente da parte de Casey, porque embora Kevin seja um homem adulto, as suas personalidades são distintas e tem pensamento e meio que as suas próprias personalidades. Então o Hedwig é realmente uma criança de 9 anos, mesmo que seja apenas uma personalidade de Kevin. Hedwig também tem certa facilidade para conseguir a luz. Podemos ver isso em alguns momentos do filme, como ele está sempre aparecendo. E ele fala algo sobre uma janela, o que atiça a curiosidade das meninas, já que para elas pode ser uma forma de escapar daquele local. Casey então tenta convencer Hedwig a levá-las até a janela, e ele as leva, mas ao chegar lá, elas veem que era apenas um desenho, e elas ficam decepcionadas. O garoto então percebe e outra personalidade entra no momento, e vê que as garotas estavam tentando fugir, e assim elas acabam presas novamente. Quando se aproxima a hora da fera chegar, as garotas então são presas separadamente. E são nesses momentos, já próximos ao final do filme, em que a fera está chegando, que eu acho que o filme desanda bastante. Vai daquele terror psicológico com suspense para um cara que sobe pelas paredes e simplesmente consegue abrir barras de ferro com a força das mãos. Além de que ele praticamente aumenta de tamanho ao se tornar a personalidade da fera. E ao chegar lá, ele mata as outras garotas e quando ele se aproxima de Casey, ela usa o nome dele para tentar trazer Kevin para a luz. E ela consegue. E ao voltar a si, Kevin percebe tudo o que fez e o que aconteceu e ele pede para Casey matá-lo. Mas então as suas outras personalidades começam a voltar e podemos ver a manifestação de suas personalidades nesta cena. Me mata. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, ele não suporta a realidade. Meu nome é Jade. Sabe, a doutora Fletcher recebeu os nossos e-mails. A gente tem que fazer o seguinte, a gente... Ai, como em 1808, quando Anandpala sofreu a pior derrota perante Charris e Mahmud conquistou toda a região de Punjab, tomando o famoso templo de Kangra. Nós fomos injustiçados por essa aliança. Essa horda de Patrícia, Dennis e o menino. Os atos deles não nos representam. Eles... Mas, gente, espera um pouco. Quando a personalidade de Hedwig volta, ele diz que vai trazer de volta à luz Dennis e Patrícia, os quais darão lugar à fera. Casey então
no momento em que o garoto estava falando, procura a espingarda que Kevin havia lhe indicado o local quando havia pedido para ela o matar. Para conseguir tempo e sabendo que não conseguiria ir contra a fera no mano a mano, Casey foge e se prende atrás de algumas grades. A fera então entorta a grade e Casey tenta atirar nele e até consegue, mas meio que as balas não fazem muito efeito. O cara até se tornou imune a tiros de espingarda queima-roupa. Mas então, quando a fera vê as marcas e cicatrizes no corpo de Casey, ele diz que ela estava purificada, pois ela já havia sofrido. E para ele e as outras personalidades, Dennis e Patricia, que o cultuavam, as pessoas que precisavam ser purificadas eram as pessoas que não haviam sofrido. E vendo que a garota já havia sofrido muito e, de acordo com seus ideais, ela estava purificada, a fera simplesmente a deixa e se retira do local. Casey então é resgatada e levada para longe do local que até então ninguém sabia onde era. E quando ela sai, nós percebemos que era o zoológico onde Kevin trabalhava. A garota então recebe cuidados médicos e fala com os policiais que estavam no local naquele momento. E esse é praticamente o desfecho do filme. O filme consegue prender bastante nossa atenção com todo aquele clima de suspense e um leve terror psicológico, embora sempre hajam alguns deslizes. Um pouco à frente então vemos uma casa onde é mostrada em foco na cena e lá vemos Kevin ou uma de suas personalidades falando sozinha de frente ao espelho, e assim sabemos que ele não morreu. E o filme dá um indício de que haveria uma continuação, que na verdade há, que se chama Vidro. E quem sabe eu também não faça para vocês depois uma resenha sobre este filme. Podem deixar aí nos comentários se vocês quiserem. Nas cenas pós-crédito também é mostrada a ligação com o filme Corpo Fechado, que eu falei no início do vídeo, onde o protagonista do filme Corpo Fechado aparece em uma lanchonete, onde na TV é mostrada a notícia de um homem que havia raptado 3 garotas, o que reforça ainda mais a ideia de uma possível sequência para esses filmes. Os motivos pelo qual esse filme é bom é que ele consegue prender bastante sua atenção e tem todo aquele clímax e aquela emoção do suspense. Ficamos preocupados também por não saber o que pode acontecer, até porque o sequestrador era uma pessoa bem constante por causa das suas personalidades. E prende nossa atenção para que possamos ver o que pode acontecer no final do filme. E honestamente, esse final para mim foi um pouco decepcionante. E esse é o filme e a minha opinião sobre o filme Fragmentado. O filme que fragmentou até a minha opinião. É bom, mas ao mesmo tempo acaba não sendo tão bom assim. Enfim, é uma mistura de tudo isso. Então, me digam o que vocês acharam. Se não assistiram esse filme, assistam e coloquem aqui nos comentários o que você achou sobre esse filme. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir.